Colegas, mais um informe da associação. Desta feita, nós vamos discorrer sobre as mentiras do secretário Adroaldo e sobre a AGU, o INSS ajoelhado para a AGU, ou seja, a AGU sendo a AGU, como sempre. Sobre as mentiras do secretário, o que nós temos que deixar mais claro do que nós já deixamos há alguns dias atrás, enquanto ele prometia e dizia do canto da sereia da associação, ele era o mentiroso, porque ele estava indo ao TCU pedir ajuda do TCU. Ora, o TCU é um tribunal, é uma corte sobre dinheiro, sobre gastos públicos. O TCU não tem que regrar, não tem que legislar. E ele foi falsamente, mentirosamente, pedir amparo à CGU, achando que a volumar perícia fosse resolver o caos que cada dia se avoluma. Ou seja, ele é um mentiroso de marca maior, não tem vergonha, ele que fabrica o próprio fake news da Previdência. A Previdência está arrombada, os gastos públicos não sabem mais onde para, a imprensa agora está acordando ainda. O que é que eles querem com a Teste Med, gente? Esse é a Teste Med que atropelou a todos na ganância do dinheiro, e nesse sentido é que eu conclamo aos peritos, sejam eles sócios e não sócios, a saírem desse programa. Esse programa só está contribuindo com o caos. Veja, o bônus não vai pagar no serviço público, mas aí ninguém é tarefa bonificada. Acabou o dinheiro, acabou a tarefa. Ou vocês acham que eles tiraram a Teste Med e tiraram outras atividades de tarefa por conta de quê? Não tem mais dinheiro. E como mentirosos que estão, eles não vêm a público dizer isso. E só querem agora implantar, aumentar a pontuação. E vocês que já estão pagando pedágio, cara, saiam disso. Vocês não têm o que receber. Por favor, doutor Francisco. É óbvio que o RUM não acabou por falta de tarefa. Ou alguém aqui acredita que não estão sendo protocolados milhares de testes médicos por semana, que não tem milhares de pedidos de revisão, de R, de aposentadoria especial? Eles fecharam o RUM, como o Argolo falou, porque eles não têm mais dinheiro para pagar. Acabou. O que restou do programa é vocês terem uma esperança falsa de que ainda vai ter alguma coisa para fazer e vão ficar pagando pedágio. E é nessa pagação de pedágio que Adroaldo, o mentiroso, né, ele está se sustentando para aumentar a nossa meta diária e romper com o nosso acordo de greve. Gente, o relatório que o TCU fez, baseado nas mentiras do Adroaldo, ele desenha o fim do PEGAMP, o retorno para 18, 24 pontos, inclusive com pontos a fazer em casa. Ou seja, seria uma agenda de presencial, sem pontuar faltoso, mas em casa, para completar o que o TCU falou de cumprimento de carga horária. Ao que mais que precisa. A ANMP vem falando desde o início do ano, desde o ano passado, sobre isso. E muitos, infelizmente, levados por cantos da sereia, né, acreditavam que a gente estava exagerando, que a gente estava numa luta política, que não era isso tudo. E, na verdade, está aí. Nós estamos à beira do precipício. E aquilo que a gente vem falando, vocês têm que começar a se preparar. Tem que começar a se preparar, porque quando vier a portaria mudando a meta, é greve. Porque aí não é mais uma luta por melhoria na carreira, é uma luta por nossa sobrevivência. Se a gente permitir que aumentem nosso trabalho sem aumentar o nosso salário, eles vão acabar com a gente. Não há mais barreira de medo que tenha contenção para fazer o governo escrachar com a categoria. Então é nesse sentido que a primeira resposta que a gente tem que dar é vocês saírem do bônus. Não interessa se gosta de mim ou do Argolo ou não, não interessa se é associado ou não.
Isso está sendo prejudicial para você e para a carreira. E não tem. O governo está falando publicamente: acabou o dinheiro, não vai ter mais programa de bônus, não vamos fazer mais bônus. O que mais que precisa para vocês entenderem? Ok, estava aí até hoje. Ah, eu errei, estou com vergonha. Não tem problema, mas vocês precisam sair. Esse é o primeiro passo. Precisam sair. Adroaldo, mentiroso, que sempre mentiu para nós o tempo todo, desde o início. Desde o início, quando a MP foi chamada para reunir com o governo, esse cara mente. Mente, ele é um mentiroso compulsivo. Não dá para acreditar num pingo de palavra do que esse senhor fala. Paulo Vitor. Bom, todos fomos surpreendidos com o acordo do TCU na semana passada, relacionado à avaliação do exercício das atividades por parte da Perícia Médica Federal. E quando nós fomos atrás do inteiro teor desse processo, nós podemos verificar que desde maio do ano passado, a atual gestão do Ministério da Previdência Social trabalha justamente para poder desconstruir, para poder extinguir todas as conquistas da greve de 2022, principalmente aquelas que foram inseridas na nova portaria do Programa de Gestão da Carreira. Então, a questão da pontuação do faltoso, a meta de 12 pontos por dia e outras conquistas foram alvo de um trabalho consistente e constante de todas as autoridades do Ministério da Previdência Social ao longo do ano passado, para subsidiar com informações unilaterais e muitas vezes enviesadas e falsas o TCU, para que a Corte de Contas adotasse essa recomendação final de que, para que o departamento, para que a secretaria refizessem as bases do programa, para que justamente, se eles pudessem manter todo esse processo do TCU em sigilo, eles poderiam alegar que, na verdade, eles não fizeram nada, estão apenas obedecendo uma ordem da Corte de Contas. O que a gente verifica ali dentro do processo é que, a todo momento, principalmente na edição daquela nota técnica SEI, que o secretário Adroaldo ratifica e referenda, eles atacam, o próprio governo ataca o termo de acordo que foi assinado pela administração. Independentemente do fato de ter sido o governo PT ou o governo Bolsonaro que assinou um termo de acordo com a categoria, o órgão que assinou foi um órgão da administração pública federal. Foi isso brasileiro que firmou um compromisso junto à Perícia Médica Federal e não um governo ou outro. Não é porque esse termo de acordo de 2022 foi firmado com autoridades de um outro governo, criticado e violado e vilipendiado dia e noite por um governo que não concorda com aquelas cláusulas. Se for assim, então, a cada 4 anos vai haver um revisionismo de tudo que foi feito nos 4 anos anteriores. Certamente quem paga o pato disso são os servidores e, em última instância, a população. Então, como foi pontuado, quando houve as paralisações, o secretário Adroaldo veio, gravou alguns vídeos, dizendo que tudo que a associação bradava era fake news, eram falsas informações, que não tinha razão de ser, que era uma atuação cruel de natureza política, só que, como tudo se desnuda, na hora que a gente teve acesso ao inteiro teor, viu que um mês antes dessa manifestação dele, ele estava assinando uma nota pedindo ao TCU ajuda para poder desconstituir todo o termo de acordo com a categoria. Bom, agora sobre o outro tópico da nossa fala de hoje, que é a AGU, sendo a AGU, no caso INSS de joelhos para a AGU. Eu não sei, vocês lembram, quando nós fizemos a revisão do BILD, que através de um trabalho da FGV, demonstrou um ganho substancial, chegando à ordem de 85 bilhões de reais, ou seja, uma coisa monstruosa. Pois bem, naquela época, a AGU já falava que ia ter um alto nível de judicialização, que não houve, e que, portanto, ia firmar acordos por presunção de derrota. Olha que loucura! Na verdade, a AGU está dizendo o seguinte: olha, nós não gostamos de trabalhar, preferimos pagar antecipadamente do que defender o INSS. É isso que a AGU disse à época. Hoje, a AGU, através do seu ministro, o
o Jorge Messias está anunciando que fará revisão de benefícios. Só que eles farão revisão de benefícios não concedidos. Em vez deles fazerem revisão dos pós-ateste médio, que está aí arrebentando com a Previdência, não. Eles querem mesmo avacalhar, como estão avacalhando. É concedendo, porque em concedendo, o trabalho de judicialização vai quase que a zero. Ninguém vai reclamar de ter o benefício concedido. Então, fazer revisão do que foi indeferido, ninguém está vendo o trabalho do ateste médio, ninguém está revisando, nem quantificando em dinheiro esse rombo. Aliás, como diz o ministro irresponsável, diz que todo mundo pode ser feliz mesmo sem aposentadoria. Que país é esse? Onde é que nós estamos? Enquanto que a gente quer trabalhar, conceder benefício a quem é de direito e negar para quem não tem direito, não reconhecendo direito por incapacidade laborativa, eles alteraram isso para conceder por doença. Então é um país de doentes. Como antes eles queriam fazer um país de deficientes. Esse é o desgoverno. Esse desgoverno devia estar usando inteligência artificial. Era para governar o país por inteiro. Deviam botar inteligência artificial no gabinete do ministro, no INSS, aí sim. Porque eles estão completamente vazios de conhecimento. Como já dissemos antes, o INSS é um balcão de negócio. A mídia é negativa, mostrando as falcatruas, as corrupções que existem historicamente no INSS. Ninguém está vendo isso? Por favor, doutor Francisco. Assim, fica difícil tentar defender o INSS quando o diretor de benefícios do INSS fica assinando convênio com entidades fantasmas comandados por septuagenários que moram na periferia, extrema periferia de São Paulo, e que arrecadam milhões e milhões de reais por mês de consignados falsos, aproveitando da boa-fé e da ignorância do povo brasileiro. E esse diretor não é chamado às falas. Nós temos um veículo de informação que está cobrando uma postura do INSS, e o INSS se cala. É o mesmo INSS que virou vassalo da AGU, que está de joelhos para a justiça. O interesse aqui é evitar a judicialização. Antes, eles faziam acordos com o que estava judicializado naquele esquema que nós denunciamos na época do BILD, né? Que era a presunção da derrota, né? Depois, eles passaram a combater o BILD, achando que o BILD ia gerar uma enorme onda de judicialização, o que não gerou. Depois, por inveja do BILD, eles boicotaram o programa quando ele acabou. Depois, eles agora, com a AGU na presidência do INSS, eles estão concedendo todo tipo de benefício sem nenhum critério, que é para ver se diminui a judicialização. E agora eles estão indo para a etapa posterior, que é fazer uma revisão do que não foi concedido para ver se concede e evita a judicialização. Ou seja, o objetivo da AGU não está sendo defender os interesses da União nem da sociedade. O interesse da AGU está sendo aliviar a barra para o INSS e para a Justiça Federal, que está de saco cheio de tanto processo. Agora, se a Justiça Federal tem tanto processo, é porque o próprio processo interno do INSS facilita isso e estimula isso. E os peritos estão sendo alvos como uma verdadeira bomba de fumaça, como sempre fomos usados, para encobrir o fracasso dessa gestão atual do INSS e do MPS. A gente ouve o ministro falar de Previdência, tem vergonha do que ele fala, sem querer ser desrespeitoso, mas ele é completamente ignorante no assunto. E ele é o ministro de Estado, ele não precisa ser técnico, mas ele tem que ter o mínimo de bom senso na hora de falar certas coisas. Falar que aposentado vive com felicidade, felicidade foi o que ele teve quando viajou para a Arábia Saudita às custas dos cofres públicos para assistir um jogo de futebol do time de coração dele. Isso é felicidade. Agora, o que a população precisa é de um país que tenha dinheiro, um país que não esteja quebrado e que as aposentadorias vão
sejam roubadas por consignados falsos feitos por empresas que assinaram com o diretor de benefício. Paulo Vitor. Enfim, um comentário breve a respeito dessa questão, dessa iniciativa, né, que a AGU adota agora. Realmente me espanta que a AGU adote uma postura dessa, né, de tentar se antecipar à judicialização, meio que facilitando os critérios que foram utilizados administrativamente, só para poder não ter que brigar na justiça pela defesa da concessão justa do benefício. E, enfim, a gente acompanha isso no direito, na advocacia. Não é porque os bancos perdem algumas ações que eles deixam de lutar, né? Não é porque seguradoras perdem algumas ações que elas também deixam de defender seus interesses. Até porque, como a gente percebe no Brasil, fazendo uma análise dos repositórios de jurisprudência, com o tempo, algumas jurisprudências, alguns precedentes vão sendo superados e, enfim, é trabalho da AGU defender aquilo que o aparato administrativo entendeu previamente e bancar isso. Então, assim, ao invés de estar usando uma inteligência artificial para poder, eventualmente, conceder o benefício numa fase pós-perícia, pós-INSS, mais pré-processual, a AGU deveria estar usando uma inteligência artificial, por exemplo, para poder identificar os advogados predadores que existem no país. A advocacia predatória hoje no Brasil é um problema endêmico. Então, passar uma análise de inteligência artificial para ver quais são os advogados que têm maior número de ações contra o INSS. O que está sendo utilizado aqui que eventualmente pode ser uma fraude? E aí sim, combater o grande número de ações judiciais aonde elas devem ser combatidas e não combater esse grande quantitativo com uma outra concessão indiscriminada, além do próprio Atestmed, que já vigora. Então, enfim, é uma questão problemática que certamente, assim como a associação avisou em relação ao Atestmed, o prognóstico em relação a essa postura da AGU é bastante perigoso. Minha gente, mais uma vez, eu queria encerrar essa fala convidando os senhores, chamando os senhores peritos, sócios, não sócios, supervisores, não sócios e sócios, saiam desse programa. Por favor, vocês não podem ficar num programa que é contra a ética, a moral. O dinheiro acabou, vocês vão esperar o quê? Não tem o que ficar. Vocês estão compartilhando um programa com um mentiroso, que é o secretário, com essa gestão infame, com esse ministro que não sabe o que é previdência, o cara falando em inteligência artificial, de fazer de benefício não concedido. Vocês vão esperar o quê, gente? E que se mobilizem no âmbito das suas DR, ok? Bom dia a todos, muito obrigado.